Muito bem. Queridos, como é tremendo e também maravilhoso poder repartir aquilo que Deus tem sido na sua vida e na minha vida. Falamos daquilo que temos experimentado, temos lido, praticado. Geralmente é isso que a gente ensina, que os pastores aqui dessa casa ensinam. O viver aquilo que você conheceu, conhece e expressa. Quando a gente estava aqui adorando, muita coisa vai passando pela mente, né? E a gente começa a lembrar daquilo que Deus já fez na nossa vida. Quando começamos a carreira cristã, não tinha expectativa nenhuma. Simplesmente um salvo. Deus nos salvou. Mas você não tem ideia, você não fazia ideia do que Deus iria fazer através da sua vida. O que Deus espera de nós. O que eu espero de Deus? A gente espera muita coisa. Acho que daqui para lá espera mais. Deus, eu quero isso, eu quero aquilo e tal. Mas o que Deus espera de nós? O que Deus tem de anseio no coração dele? Deus tem um texto que fala que Deus tem projetos, sonhos, realizações, bons pensamentos a nosso respeito. Deus nos ama. E nós não temos ideia do valor que isso é para nós. Essa expectativa do coração de Deus para comigo e com você. É algo muito fabuloso, formidável, incomparável nessa terra. Mas quando você pensa em perspectivas celestes, de eternidade, você fica assim, meu Deus, como será isso? Você fica assim, boquiaberto, porque você não sabe o que vai ser, como vai ser. Mas enquanto estamos nessa realidade, qual é a minha expectativa? Qual é a tua expectativa em servir, em adorar, em estar na casa de Deus, ser um filho de Deus? Qual é a expectativa de um filho? Talvez quando ele nasce dessa forma. Eu venho ao mundo, mas eu não sei o que eu vou fazer. O que eu vou ser? Mas no decorrer da nossa caminhada cristã, nós vamos experimentando algumas coisas na prática. A gente ouve sobre Deus, e experimenta desse Deus. Não fica a nível letra apenas, mas você começa, não é que sugar desse Pai, mas você começa a absorver desse Pai as características desse Pai, as características desse reino que nós entramos sem Jesus, reino terreno. Com Jesus, um reino terreno, mas com visão celestial, com o coração já na glória, na vida de Deus. É diferente, porque nós saímos de um âmbito específico, planeta Terra, e começamos a entender um pouco mais e buscar essas coisas celestiais. Eu quero trabalhar um pouquinho com você, dentro dessa expectativa e perspectiva de um mundo futuro, mas vivendo uma realidade. Porque ainda nós não passamos pelo corpo glorificado, vamos passar. Mas até que Jesus venha, nós vamos ainda estar sobre essa terra e passando aí as dificuldades, as lutas da vida, porque nós ainda estamos nessa terra. Veio também, enquanto eu estava aqui, o sopro de Deus. Deus soprou a sua vida lá no Éden, formando o homem do pó da terra, e soprou vida sobre aquele boneco de barro, nos fez do pó da terra, e houve vida. E da mesma forma como essa vida ela entra em nós,
Deus também pode tirá-la. Então nós nos tornamos mortos, sem vida. A partir do momento que esse fôlego de vida é retirado de nós, a gente apaga. Aí o corpo volta para o pó, e a nossa alma e espírito volta para Deus. É incrível isso. Hoje eu estou, e amanhã não estou mais. Quantos assuntos têm chegado a você? Fulano, numa idade jovem ainda, partiu, um acidente, uma coisa do nada, foi embora. A vida é tirada. Só que nós temos, queridos, uma graça tão poderosa de Deus para viver essa vida de Deus. Não só para experimentá-la, mas para usufruir dessa bondade, dessa vida plena, dessa vida prazerosa, saborosa. Eu costumo dizer isso para Deus. Deus, como a sua vida é saborosa. É gostoso a sua presença. E nós podemos falar isso, irmãos. Nós somos filhos. Na minha época, a gente não tinha, talvez, essa intimidade que os filhos e os pais, eu acho que tem hoje. Do filho sentar no colo ali, passar a mão na barba, ficar acariciando, dizendo coisas para o pai. Algumas famílias ainda conseguem isso. De ter o filho ali sentar no colo e trocar uma ideia assim de pé de orelha. Encostar no peito do Abba, Pai, hoje nós como filhos de Deus, e conversar com Ele, nos relacionar com Ele. Deus espera isso, irmãos. Afinal de contas, nós somos filhos, comprados pelo sangue do Cordeiro. Então, esse desenvolvimento, esse prazer, esse privilégio, a igreja tem. Essa intimidade que você estava tendo aqui agora há pouco, essa vida relacional com Deus, isso é extremamente importante. Desconectar dessa terra e conectar com o céu. Hoje eu estava tentando fazer um exercício, né? Eu estava estudando um pouquinho sobre isso, e aí eu fui lá para o quartinho, aí de repente a Solange ligou a máquina de lavar roupa. E eu ali tentando concentrar no que eu estava querendo, e aí a maquininha, ali, eu aqui. Fala, Deus, tem misericórdia, como é difícil ouvir tua voz com esse barulho duplo aqui. E esse mundo está a mesma coisa. Com o tempo você vai aprendendo a não fixar demais, a não ficar preso a esse sistema, e você começa a estar mais conectado com as coisas do céu. Então vamos para o texto aqui, senão daqui a pouco. Abra lá em Colossenses capítulo 3. Vamos conversar um pouquinho sobre estilo de vida, comportamento nosso para com Deus. Mas eu quero falar sobre estilo de vida. Colossenses capítulo 3, versículo de 1 a 4. Diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não as que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Queridos, isso é fantástico. Como é maravilhoso isso, essa linguagem, né, em Cristo. Se nós fomos ressuscitados em Cristo, tem algumas coisas aí, alguns requisitos importantes para que Deus esteja usando e ousando as nossas vidas. Aqui entra um pouco aí, 100%, um pouco não tudo, né? 100% de novo nascimento. Você morre para este mundo e ressuscita para Deus, para que Cristo seja glorificado através da sua vida como filho.
outrora não éramos filhos do diabo mesmo. Como criaturas, Deus nos criou, mas quem governava as nossas vidas era o Satanás mesmo. Éramos considerados filhos da ira. Em Cristo, nova criatura. Passamos a desfrutar da graça, do poder, da bondade, da fidelidade, da unção de Deus, da vida de Deus, do perfeito de Deus, que é Cristo em nós, esperança viva habitando dentro de cada um de nós. Então, queridos, quando nós olhamos para esse texto, e como é importante os resultados dessa vida que estamos experimentando. Se eu pedir para você contar quem você era, muitos têm um testemunho assim, um testemunho terrível antes, e um testemunho brilhante do que Deus já fez até agora. Então, esse passado foi anulado a partir do momento do arrependimento em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas quando Ele nos traz para o seu reino, do seu Filho, do seu amor, vai acontecer alguns resultados da nossa prática de conversão. Eu não consigo mais, pelo menos a gente espera isso, que a minha vida outrora não continue sendo uma prática da minha nova vida agora. Olha o que o texto está dizendo. Portanto, se fostes ressuscitados com Jesus, se fostes ressuscitados, então nós morremos e em Cristo nós ressuscitamos para viver uma nova identidade, uma nova vida. É estes resultados que precisam acompanhar a vida cristã diariamente, queridos. Eu não posso fazer o que eu fazia antes, continuar nas mesmas práticas, pensando como pensava. Você sabia que uma das maiores dificuldades nossa como seres humanos, a nossa maior guerra é na mente? É uma luta, é um campo de batalha, é a mente. Por isso que eu citei aí a máquina, né? Você ouvindo a voz de Deus e tentando ouvir a voz de Deus, e o barulho da máquina, e o barulho do lado, e carro passando, e moto, e coisa e tal. A gente fica muitas vezes a gente perde o foco. Nós estamos demasiadamente focados em alguma coisa. Aliás, a gente perde a concentração, né? Porque a partir do momento que você aprende o que você quer, aquele barulho já não vai te incomodar mais. Você sabia disso? Você concentra no que realmente você quer. E esse barulho externo, ele vai diminuir quase que 100%. Porque você aprendeu a focar, a concentrar naquilo que você mais quer, naquilo que você mais ama. E aí esse barulho ele vai diminuir bastante. Então nós precisamos aprender na nossa trajetória cristã que tipo de resultados a minha vida como cristão tem sido na vida daqueles que estão próximo de mim, na vida da minha igreja, do meu povo, na vida daqueles que estão no meu trabalho, na minha escola. Que resultados dessa nova identidade em Cristo? Porque se morremos e ressuscitamos, eu tenho que ressuscitar diferente. A minha vida precisa estar numa conexão diferente. Muitas vezes, ser chamados de cristão envolve um preço muito alto. Ser cristão é ser semelhante a Jesus. Que responsa, irmãos. Você consegue isso sozinho? Sem a ajuda do Espírito Santo? Quase que impossível. Na sua força humana, você não consegue. Mas a gente precisa, a primeira coisa, se posicionar contra tudo aquilo que é contrário
a verdade e a santidade desse Deus. Isso envolve foco. E o apóstolo Paulo deixa 2 dicas ou orientações que eu gosto muito dessas 2 sugestões aqui. Nem vou falar, mas são 2 chaves ou requisitos importantes que ele deixa para que os resultados da vida de Cristo possam ser visíveis na minha e na sua vida. E é algo para mim, para você pensar um pouco nessa noite. Que tipo de resultado eu tenho oferecido como uma vida de testemunho daquilo que Jesus já fez? Ou seja, me ressuscitando de uma vida pecaminosa para uma vida de santidade. Que resultado isso tem tido na minha vida? Na minha casa? Com os meus amigos? Ou eu ainda estou naquela fase de assentar na roda dos escarnecedores, ficar ouvindo piadinhas, coisas que não me edificam mais? Algumas práticas, e tem tantas práticas, irmãos, que a gente fazia antes e que muitos têm continuado a fazer. Nós precisamos entender de uma vez por todas, você foi ressuscitado em Cristo. A igreja não é mais o que ela era, você e eu. Estou falando de igreja, indivíduos. Nós não podemos mais fazer o que fazíamos da vida pecaminosa ou a libertinagem. Nós temos a maior liberdade em Deus, que é a vida no Espírito, queridos. Isso é fantástico. Uma vida no Espírito transformadora, uma vida prazerosa. Uma vida onde você entende de uma vez por todas que onde você foi colocado é para você frutificar. Onde você foi plantado é para dar frutos. Você quer coisa melhor que isso? Ser um proclamador das boas novas do Senhor com a sua vida? Se você ver e começar a analisar a vida de Cristo, você vai ver a simplicidade que esse homem tem. Tinha, não tem. Simplicidade e humildade. Mas que expressava 100% a graça, a misericórdia do Papai do Céu. O plano perfeito de Deus, Jesus consumou na cruz do Calvário e estabeleceu de uma vez por todas um povo eleito. Ele concluiu, lá em Efésios vai estar falando sobre isso, o mesmo tema aqui que nós estamos tratando. Nós estávamos presos nos nossos delitos e pecados. Mas quando Jesus vai para aquela cruz do Calvário, ele assume todo o nosso pecado. E transfere para mim e para você a vida de morte que ele estava vivendo. Ele transforma em vida plena e abundante. Para quê? Então é esse sabor que eu quero que você entenda essa noite. Qual é o propósito do ressurreto em Cristo? Qual é o propósito? Uma vida diferente. Porque vida de mesmice, o mundo está cheio, irmãos. Eu estava pensando um pouquinho. A pessoa que ainda não conhece Jesus está 24 horas buscando preenchimento do seu prazer. Busca um prazer hoje, aí corre, esse prazer esvazia, ele corre atrás de outro prazer, atrás de outro prazer, atrás de outro prazer, atrás de outro prazer. Um vazio. Eu e você fomos e somos preenchidos da cabeça aos pés pelo doce Espírito de Jesus. Ele nos preenche. Nós cantamos quantas vezes? Jesus é suficiente. Eu não preciso de mais nada. E por que então há áreas da minha vida que ainda sufoca e quer um prazer?
Você precisa aprender a preencher esse vazio, esse vácuo, com essa concentração. O que eu quero? O que você quer? O que você deseja? Você já tem o tudo de Deus. Eu só preciso aprender a valorizar essa conexão diária, esse tempo diário a sós com Deus. Então, 2 requisitos importantes para que a gente consiga apresentar esses resultados e ter uma caminhada vitoriosa. O versículo ele é muito maravilhoso aí, os 3 versículos. A primeira coisa é buscar as coisas lá do alto. O foco. Vindo à mente, Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por que então muitas vezes estamos andando, pensando de cabeça para baixo, sem foco? Quando as circunstâncias vêm, quando as situações vêm, em vez de eu olhar para cima e saber que é do alto, do Senhor que vem tudo aquilo que nós precisamos. Então isso é um exercício que eu e você precisamos praticar. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo. Como é que é o versículo? Buscar-me-eis e me achareis quando? Quando? Buscar. O que é buscar? O que você busca? Quando você está necessitado. Quando você está precisando. Ou quando você faz parte daquilo e você sente falta. Quando faz parte você sente falta. A gente às vezes coloca algumas situações. Davi passou por isso, sentir saudade da casa de Deus. Você tem saudade? Ou você quer abandonar a casa de Deus? Isso fala de uma vida ressurreta em Cristo. Uma vida ressurreta em Cristo, ela vai amar o irmão que está aí ao seu lado, com as dificuldades que ele tem. Vai amar aquele parceiro de trabalho com as dificuldades que ele tem. Um cara chato, um cara ignorante, que te faz você até às vezes falar: meu Deus, como é difícil tolerar esse ser humano. Ser humano não é fácil não, irmãos. Estou estudando um pouquinho sobre comportamento, misericórdia. Dá vontade de sair correndo. Porque cada um tem um comportamento. Cada um passa por uma luta, por algo que de repente aconteceu. E muitas vezes, na nossa falta de entendimento, é mais fácil cortar aquela pessoa, ignorá-la. Acho que a pior coisa na vida de um ser humano é ser ignorado. É você tratar com indiferença. A pessoa está falando com você, você sai, a mesma coisa você corrigir seu filho, ou corrigir um irmão. Então, estou nem aí, cara, estou nem aí que você está falando. Indiferença. Te isola, te desconsidera. E às vezes a gente faz isso com amigos, porque ainda não entendemos que a minha vida e a sua vida reflete quem está dentro de nós. Isso é vida de igreja, isso é vida daquele que ressuscitou em Cristo, que é nova criatura, que as coisas antigas já se passaram. Então, que igreja, é para a gente pensar um pouquinho hoje à noite. Que resultado a minha vida de novo nascimento tem oferecido na vida dessa terra? Tem feito diferença? Eu tenho sido mais um na multidão? E às vezes até dando vexame. Ó, um crente ali, misericórdia, quero ser quem nesse cara não. Você é um espelho. Vida de igreja é ser um espelho. Então, irmãos, não perca o foco
nós estamos vivendo no mundo, mas o nosso coração precisa estar em Deus, os nossos pés na terra, mas o nosso coração conectado no céu, ouvindo, entendendo o que o Senhor quer da minha e da sua vida. O que o Senhor quer fazer? De que forma o Senhor quer fazer? Não é do meu jeito bruto, na marra, na força do braço, mas é uma vida no Espírito. Eu já não vivo mais, mas Cristo vive na minha vida. Essa é a conexão que eu e você precisamos sempre estar lembrando. Então, o primeiro requisito aí da nossa vida vitoriosa é buscar as coisas lá do alto. E o que eu tenho buscado tanto nessa terra? Irmãos, pasmem. 99% a gente busca coisas que nós estamos querendo para ficar aqui. Nosso alvo principal é satisfazer aquilo que a minha alma está desejando. Eu quero. Se tem um carro, quer 2. Se tem uma casa, quer 2. E assim vai. Pergunta assim, quem quer ir para o céu? Todo mundo. Quem quer morrer aqui? Só. Ninguém quer. Porque é gostoso viver, irmãos. Só que é preciso saber viver. Viver com responsabilidade. Porque eu e você daremos conta diante do tribunal do Senhor. Eu e você. Nós vamos dar conta disso. O nosso tempo. Quanto tempo eu uso para buscar as coisas lá do alto, onde Jesus está assentado? Como é que vai ser a minha morada celestial? Como é que é lá em cima? O que eu vou fazer? Então, isso é buscar as coisas lá do alto. Isso é ter a direção do que o Senhor espera para esse mundo passageiro. Quando eu e você buscamos as coisas lá do alto, a gente esquece das coisas aqui da terra. E o Senhor começa a revelar o que Ele deseja fazer através da minha e da sua vida nessa terra. Então, o primeiro requisito para uma vida que ressuscitou em Cristo, está vivendo uma nova vida, o seu foco muda, passa de tirar o foco da terra e buscar as coisas lá do alto. Valorizar o que é dos céus, o que vem dos céus. O que é direcionado pelo céu. O pastor Júnior ministrou um tempo aí que os céus governam a terra. Isso é uma realidade. Como que eu quero que as coisas mudem ao meu redor, se eu não tenho esse entendimento de que a mudança do novo nascimento já aconteceu ou não aconteceu dentro de mim? Se eu continuo praticando as mesmas coisas e não tem peso nenhum na consciência, você precisa rever a sua conversão. O Espírito de Deus, Ele está conectado comigo e com você, nos informando o sim e o não. Opa, isso não. Ô filho, cuidado. Direção do Espírito. Isso é aquele que morreu e ressuscitou em Cristo, irmãos. Novo nascimento. Nicodemos chega para Jesus, lá em João 3, versículo 5, se eu não me engano. O que faço para nascer de novo? Jesus falou assim, tem que nascer de novo. O cara dá um nó na cabeça dele. Como pode eu ser velho, voltar para o ventre e nascer de novo? Não é bem isso, Nicodemos. Você precisa nascer da água, da lavagem pela palavra e ser cheio do Espírito. Diferente. Não ser mais natural. Mas ter a compreensão do novo nascimento, uma nova criatura, a imagem total e semelhança de Deus. Não estou dizendo que você não vai ter problema, irmãos. Não vai ter luta, você vai ter luta. Só que a partir do momento que a sua conexão está ligado direto com Deus, experimentando de Deus, tendo relacionamento com Deus, a vida vai ficar diferente. E o segundo requisito, dentro desse mesmo texto,
Primeiro é buscar as coisas lá do alto. E a segunda? Segunda coisa? Pensar nas coisas lá do alto. Como que eu consigo pensar se a minha cabeça está lotada, irmãos? Olha o que Romanos diz, Romanos 12, 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade para vocês. É a transformação da mente. Antes, a minha mente. Qual é a mente que temos agora? O versículo fala: mente de Cristo. É fácil viver o Evangelho? Sim. Ah, mas é difícil. É provação? Sim. É carregar a cruz? Sim. Mas a graça, o poder de Deus habitando em nós, de transformação, de glória em glória, é dia a dia que somos renovados. Não adianta vir só de vez em quando, Senhor, eu vim na tua presença, hoje eu entro na tua presença, aí sai, fica um mês fora, aí volta ao Senhor, eu quero na tua presença. Isso aí é uma desconexão. Mas é permanecer no altar de Deus, porque nós já não somos mais de nós mesmos, irmãos. Diga assim: eu fui comprado por um preço muito, muito alto, que foi o sangue de Jesus. E isso foi uma realidade. Por isso, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou dele e ele é meu. Isso é uma promessa que você profetizou aí, em cumprimento da palavra de Deus. Então, irmãos, vai mudar tudo. Você vai passar a pensar diferente. Os seus valores terrenos, que vai ficar tudo aqui, precisa se transformar em valores eternos. E aonde estão os valores eternos? Vai vir do Pai das luzes, que está escrito lá, né? Vamos ver aqui. Tiago 1,17 diz assim: toda dádiva é boa e perfeita vem lá do alto, do Pai que criou as luzes do céu. Todo o presente, todas as promessas, todas as bênçãos vêm do Pai das luzes, que criou todas as coisas. E Ele sabe o que é bom, que é boa, perfeita e agradável para mim. Eu só preciso mudar a minha maneira de pensar. Quem vai fazer isso? Espírito Santo. Põe a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Espírito Santo, eu sou grato pela vida dessa igreja. Sou grato pela a maneira que muitos aqui, já entenderam qual é o seu papel no reino que o Senhor implantou por meio de Jesus. O Senhor criou novas criaturas por meio de Jesus e nos fez mais que vencedores. E a tua palavra garante que nada e ninguém pode nos separar do seu amor. Nós temos a convicção, Deus, de que precisamos caminhar de acordo com a nova vida. O Senhor não quer que nenhum de nós se desvie do caminho que já entramos. Tua palavra diz que Jesus é o caminho e nós estamos nele, que Ele é a verdade e nós precisamos dela e estamos vivendo nessa verdade. Quando nós não vivemos essa verdade, estamos vivendo uma mentira e nós não queremos isso. Eu peço que o Senhor toque agora sobre cada coração, Deus. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração,
para que possamos de uma vez por todas entender o objetivo do nosso chamado. E o que estamos fazendo com esse chamado? Se só ouvimos ou estamos produzindo resultados para que esses resultados glorifiquem ao Senhor que está no céu. Nós não queremos passar simplesmente por essa terra, Deus, e sermos mais um na multidão. Não quero isso para a minha vida. Eu creio que esta comunidade também não quer isso para a vida delas. Eu rogo, Deus, para que o Senhor nos ensine de uma forma total, de concentração, de buscar as coisas aí do alto, de valorizar o céu e de pensar no céu, de pensar nos habitantes desse céu. E lá na frente nós vamos habitar também. Muitos dos nossos irmãos já foram para o céu, Deus. E nós também queremos. Por isso, Espírito Santo, que o Senhor esteja trazendo essa clareza na nossa mente, na nossa alma, Deus, que é tão, às vezes, preocupada, agitada. E muitas vezes nós desconectamos e perdemos a sintonia, nós perdemos, Deus, muitas vezes o foco e focamos demasiadamente em coisas terrenas que vão ficar e não vamos levar nada, Deus, vamos só perder. Mas ajuda-nos a focar nas coisas do céu, Deus, aonde o Senhor está sentado, como diz a Tua palavra. Nós não queremos viver, Deus, uma irrealidade, mas nós queremos viver uma realidade celeste. E a Tua palavra diz, Pai, nós entendemos essa oração. Venha o Teu reino, estabelece o Teu governo sobre a vida dessa igreja. Nós queremos ser igreja que ressuscitou em Cristo e vive uma vida diferente. Em nome de Jesus. Amém.